tarde que ele indicou, uma vez que a cidade hoje tem tanto asfalto, tanto concreto. Então, eu acho que a proposta dele, no meu ponto de vista, se nós formos concretar tudo e não deixar a infiltração das águas, isso aí no futuro vai trazer muitos problemas para a nossa população urbana. Então, eu acho que o índice dele foi pouco, uma vez que a parte que não está tendo infiltração hoje é muito grande. Então, eu sou contra. Vereador Zé Neto. Também sou contra. Eu acho que um lote maior merece um espaço maior. Sou contra. Vereadora Marlene. Vereador Pedro César. Sou contra, em razão já exposta pelo companheiro vereador Vilmar, que é o mínimo que nós podemos fazer para termos um meio ambiente mais equilibrado e para que evitemos, né, tanto transtorno com as águas pluviais, é que cada lote preserve uma área de impermeabilização. Portanto, eu sou contra aqui. Então, a proposta do artigo 59 foi rejeitada por 6 votos contra e 1 voto favorável. Portanto, a proposta da emenda do vereador Claudinho foi aprovada no artigo 58. O artigo 27 do artigo 59 foi rejeitado. Peço ao secretário para fazer a leitura do projeto, para suprimir alguns artigos e fazer o parecer das comissões de legislação, justiça e redação, finanças, orçamento e tomada de contas sobre o projeto de lei de número 010/2012, que altera a lei municipal número 2403, de 8 de abril de 2011, da outras providências. Pedir ao secretário que faça a leitura das comissões. Parecer conjunto das comissões de legislação, justiça e redação e finanças, orçamento, tomada de conta sobre o projeto de lei número 010/2012, que altera a lei municipal 2403, de 8 de abril de 2011, da outras providências. As comissões, após analisar o respectivo projeto, resolveram emitir o seguinte parecer: avaliando o projeto em questão, consideramos que é viável e encaminhamos para discussão e apreciação com a seguinte emenda supressiva aos artigos, incisos e alíneas enumeradas. Suprimir no artigo 8º, inciso 6º e 7º, no artigo 21, inciso 3º, no artigo 27, a linha 1, letra A e B, sala das sessões, 6 de março de 2012, assinado pelos vereadores da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, vereador Pedro César, Maria Marlene. Pela Comissão de Finanças do Orçamento, tomada de conta pelos vereadores Eduardo Carvalho, José Aparecido e Vilmar Arantes. Projetos em primeira discussão. Vereadora Marlene. Senhor presidente, companheiros, senhoras e senhores, imprensa, é complicado nós voltarmos tantas emendas a esse projeto e desde o início nós começamos a discutir esse projeto, nós pedimos uma empresa para ajudar a fazer um estudo mais elaborado desse projeto, visto que o nosso plano diretor já contemplava uma revisão, contemplava de forma legal, uma revisão que já tinha 4 anos de sua elaboração. Eu sugiro, até botei no emenda do companheiro Claudinho a favor, mas de repente nós temos que estar vendo também a questão legal para a próxima votação. Se não vai ferir alguns princípios e a gente ter esse cuidado
para a gente estar fazendo essa votação em segunda e definitiva, entendeu? Agora, eu acredito que nós tenha uma necessidade emergente de estar revendo a questão dos planos de diretor. Então eu sugeri, não sei se foi o primeiro mandato do companheiro Eduardo, e sugeri uma empresa, licitar uma empresa para fazer essas reformas, para ele discutir com os segmentos as reformas. Porque esta Câmara, nós já erramos por às vezes, falta de conhecimento técnico. E hoje nós estamos sendo penalizados por essas questões. Até por parecer jurídico errado, nós estamos sendo penalizados. Então, dentro dessa matéria, nós temos que ter pessoas técnicas para estar formatando, para estar elaborando e também discutindo com os segmentos. Nós somos legisladores. Nós temos a condição legal de estar votando, mas nós precisamos ter mais assistência no sentido de estar votando algo que venha de encontro com o nosso plano diretor. Ele foi feito por uma força legal, uma exigência que todos os municípios mais de 20 mil habitantes teriam que ter um plano diretor. Ele foi discutido com segmentos, com participação, às vezes não com participação, porque quando a gente convoca, às vezes, a comunidade, muitos segmentos participam, mas outros não participam. Então eu sugeriria que a atual presidência, eu acredito que ter tempo para o segundo semestre, nós estamos aí devolvendo um montante de R$220 mil para o município. Então, um pouco desse dinheiro poderia estar sendo investido numa empresa e para reelaborar este plano diretor dentro das reais condições do município, também e com perspectivas futuras. Nós temos que pensar o município 30 anos para frente. Nós não podemos estar votando emenda, às vezes, que venha, às vezes, até prejudicar um todo. Então, senhor presidente, é uma sugestão. Eu sugeriria que nós repensássemos o estudo mais elaborado antes de nós sairmos desse pleito. Eu acho necessário. É muito bom estar devolvendo dinheiro para a municipalidade, mas que o senhor prefeito também entenda que nós precisamos ter, é o momento de nós estarmos avaliando todo esse planejamento da cidade, não só na questão de loteamentos, área verde, mas nos planejamentos. Uma das coisas também que foi postulado, não sei se foi pelo Paulo, pelo companheiro Paulo, a questão da arborização. É outro problema que nós temos que estar enfrentando. Então fica aqui minha sugestão, que a gente reavalie e que a gente vamos pensar, até mesmo para o primeiro semestre, uma avaliação desse plano diretor, e para a gente ter a certeza dessas mudanças que a gente vem fazendo de forma fragmentada. Então, essa é a minha opinião. Então, às vezes, o companheiro entra com emenda, então a gente tem que estar avaliando, companheiro, a gente sente que não tem uma sustentação de um conhecimento, até porque nós não somos obrigados, nós temos que estudar, nós temos que buscar.
Se a gente não sabe, a gente busca. Então, eu sugiro essa busca. Só isso, presidente. E eu voto, depois eu vou dar uma votação no projeto da questão, com as emendas supressivas. Com a palavra, vereador Pedro César. Senhor presidente, senhores vereadores, como eu já disse várias vezes, o Código de Uso e Ocupação do Solo é um complemento, é uma exigência do plano diretor. E eu já falei por várias vezes, como a vereadora Marlene acabou de afirmar aqui, o seu artigo 80, ele prevê uma revisão há 4 anos. Eu pedi por várias vezes para que a gente não fizesse desse código uma verdadeira coxa de retalho. Mas diante da necessidade premente de pessoas que estão em fase de construção, está dependendo de liberação de alvará, tem loteamentos em andamento, nós vamos ter muito contragosto, eu digo, de votar mais uma vez um retalho dessa coxa. Mas é preciso que nós nos desdobremos e façamos uma revisão, mas a partir do plano diretor, porque no momento que a gente começa a fazer essas emendas no varejo para atender A ou B, começa a deixar o plano diretor completamente desnorteado. Você vem, tira uma peça, um artigo ou um parágrafo aqui no plano, no Código de Uso e Ocupação do Solo, sem verificar o que ele está impactando no plano diretor. Portanto, é necessário e é premente que façamos uma revisão a partir do plano diretor, para que possamos contemplar todas essas necessidades. Como eu disse agora há pouco, ao rejeitar essas emendas é porque nós temos ainda, no caso de afastamento, de marquilhos, nós temos até a segunda discussão e segunda votação. Nós vamos ver aquilo que não vá em desacordo com a legislação pertinente para que a gente possa também tentar inserir essa questão das marquilhas aqui nesse projeto. Portanto, a gente vota esse projeto, mas seria o ideal que tivéssemos aqui apreciando uma revisão do plano diretor e, consequentemente, nos seus códigos, que é o Código de Uso e Ocupação do Solo e o Código de Postura também, que está totalmente gambeta. Nós precisamos de nos desdobrar no decurso deste ano para que a gente possa encerrar este mandato e deixar uma benfeitoria para a nossa população no que diz respeito a esses 2 códigos e ao plano diretor. Portanto, senhor presidente, sou favorável ao projeto, mas sugiro e peço que o líder do prefeito leve essa nossa preocupação ao executivo para que possamos, a partir de agora, fazer uma revisão por completo no plano diretor, para que não tenhamos mais que ficar votando isso no varejo. Já tem discussão. Não havendo mais manifestação, coloco o projeto em primeira votação. Vereador Eduardo. Vereador Claudinho. A favor, com os devidos artigos que foram retirados e com a emenda que foi aprovada. Vereador Romualdo. A favor. Vereador Vilmar. Favorável com os artigos e com a emenda aprovada. Favorável. Vereador Zeneco. Favorável. Vereador Marlene. A favor. Vereador Pedro César. Favorável. O projeto foi aprovado em primeira votação por 7 votos favoráveis e 0 votos contra. Leitura de indicação da vereadora Maria Marlene. Assunto faz indicação. Senhor presidente, a vereadora que presente subscreve requer de Vossa Excelência que seja encaminhada a seguinte indicação ao excelentíssimo prefeito Claudemir José de Mello. Arcos hoje é um dos municípios que mais cresce na região centro-oeste. É necessário repensar uma nova estrutura administrativa, elaborar projetos a curto, a médio e a longo prazo, trabalhar os recursos disponíveis
a nível estadual e federal, e buscá-los, através da elaboração desses projetos, implementar as políticas públicas em várias áreas, como meio ambiente, cultura, turismo e esporte. O município gasta por força legal com a educação infantil, o ensino fundamental e a saúde. E muitas das vezes os valores extrapolam e sobra pouco para investimentos necessários para atender os anseios dos munícipes. Daí, outras grandes demandas inerentes ao desenvolvimento humano local ficam prejudicadas e sem uma atenção especial. Por essa e outras razões, solicito de Vossa Excelência que faça uma reestruturação e crie, conforme solicitação já feita pelo companheiro Vilmar Arantes Júnior, a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. E também que crie, que divida, e crie a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Com essas mudanças, tenho certeza que haverá um trabalho mais focado e os benefícios conquistados superarão os custos do município, principalmente no que tange à implementação de políticas públicas específicas das pastas e com a elaboração de projetos técnicos para a busca de recursos já disponibilizados nas áreas estadual e federal. Esperando merecer atenção para a minha solicitação, atenciosamente, Maria Maria Rodrigues. Senhor presidente, eu gostaria de justificar, porque nós continuamos deixando as empresas levando os recursos para a União e nosso município ficando apenas com os buracos. Na União existe uma grande quantia para estar disponibilizada aos municípios, tanto na área do meio ambiente, na área da agricultura, do turismo, do esporte e da cultura. Uma das primeiras indicações que eu fiz aqui foi a construção de um estádio municipal com recursos das empresas, porque o estádio municipal acabaria com essa fragmentação dos demais estádios da cidade. E esse estádio poderia ter sido construído ao longo desses 4 anos com recursos da Lei Pelé. Mas eu sugeri, coloquei à disposição e nada foi feito. E se essas secretarias fossem divididas, os trabalhos ficariam mais focados. Nós criamos, quando estava secretária, o Circuito Turístico Grutas e Mar de Minas. Nós deixamos essa política que foi uma exigência da Secretaria de Turismo, pronta para disponibilizar recursos para os municípios. Bastaria que fizessem projetos. Na cultura, a mesma coisa. No esporte, a mesma coisa. E não foi feito. Nós deixamos encaminhado. Caminhou um pouco. Tivemos um resultado satisfatório na parte do esporte e um resultado satisfatório na parte da cultura. Mas um resultado ínfimo diante das perspectivas que nós teríamos que que a gente tinha de trazer muitos benefícios. Eu digo isso porque muitas cidades estão investindo maciçamente nessas áreas de humanas, onde às vezes o município não tem um orçamento significativo para a cultura, não tem, isso é força da lei. Então, a cultura fica prejudicada. E a gente fica triste quando a gente vê ainda mais 2 jovens, garotos de 12, 13 anos, passaram no teste do Bahia,
as mães estão lutando para levá-los e às vezes não tem recurso, enquanto nós poderíamos estar usufruindo dos recursos das empresas por força legal, bastava ter os projetos. Então, eu gostaria de solicitar da administração para que o próximo administrador, seja quem for, repense nessa reestruturação do organograma administrativo da administração, justamente porque, às vezes, cria-se uma secretaria e nós vamos agregar muito recurso. Às vezes, muitos pensam, o gasto com o secretário, o gasto com a equipe, às vezes isso é ínfimo diante das benesses que nós teremos. Então, eu gostaria de deixar aqui essa reivindicação para que repense essa estrutura e para que a administração foque nos projetos, porque, como diz, os militantes do PT, dinheiro tem, falta projeto. E realmente, dinheiro tem, falta projeto. E principalmente no militante ao meio ambiente, cultura, esporte, turismo. Porque o percentual que o município gasta, 25% com a educação, 15% com a saúde, isso aí já extrapola muito. Então, às vezes fica pouco para investimento. Esse investimento fica longe dos nossos sonhos. Então, nós temos que sonhar alto e buscar muito alto. Então, eu deixo aqui o meu pedido, que ajude esses meninos, esses atletas individuais. Nós temos que investir nas crianças, nos jovens. Eles estão aí precisando de ajuda, com toda a dificuldade que eu sei que a Secretaria de Esporte tem, com poucos recursos, mas que ajuda essas crianças. Eu deixo meu pedido também para o ilustre Claudinho, nosso representante do prefeito nessa casa. Então fica o meu pedido também, não só para o Matheus, que eu já fiz aqui, mas para o Richard e o Paulo Henrique, que são dois jovens que estão buscando os seus sonhos em outros mares. Essa é a minha indicação. Então, fica a minha sugestão. Muito obrigada, senhor presidente. A palavra está para os senhores vereadores e vereador Eduardo. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia presente, e muito nos honra com as suas visitas. Imprensa, eu gostaria de já agradecer o prefeito aqui, um ano e pouco atrás, a indicação que eu fiz da ponte Niterói lá embaixo, a duplicação dela, foi inaugurada sexta-feira passada, onde nós tivemos a oportunidade de falar e agradecer pessoalmente lá. Também desde já parabenizo ele, que vai inaugurar a Praça Bairro Planalto e uma praça na Vila, esse final de semana. Gostaria, em nome da nossa colega vereadora Marlene, estender um abraço a todas as mulheres carcoenses pelo seu dia 8 agora próximo. E também, senhor presidente, gostaria de deixar o sentimento de toda a família do Zé Maria, da Vida, primo da vereadora Marlene, uma pessoa muito boa que tivemos notícia que faleceu agora à tarde. E gostaria de pedir a vocês que aqueles projetos de segunda votação, puder fazer uma extraordinária para acabar certos projetos que estão pendentes, se vocês concordarem. Só isso, obrigado. Vereadora Marlene Calmar. Primeiramente, eu gostaria de reiterar a fala do meu companheiro Eduardo. Gostaria que essa casa mandasse um voto de condolências para a Tidivina, cuja família foi um dos grandes benfeitores aqui em Arcos, especificamente na Vila, Boa Vista. O tio Antônio cedeu aquele terreno para aquela escola e ajudou muito aquela comunidade. Então, em memória,
do Tia Antônio, e também pela morte agora, já à noite, quando estava saindo da reunião, José Maria. Gostaria que esse caso mandasse os votos de condolência da família. E também retificar o meu pedido, também do senhor Paulo, que se mandou a notícia aqui, sobre o quebra-mola da perna da Igreja da Paz. Agora, já tarde, à tardinha, houve um acidente lá no bitrem, em cima do poste, fez um estrago bem grande lá. E se tivesse criança? Não houve vítima, mas já é um aviso. Então, eu acho que nós temos que repensar. Nós temos aí quebra-mola onde às vezes tem necessidade, simplesmente para parar em frente de loja, e em contrapartida nós vamos pelejando com esses quebra-molas aqui há um bom tempo. E dizer uma placa que está lá no fundo da Boa Infância, está lá 2013, eles erraram, feio. Então, que retifique aquela placa, porque é obra do governo, então parece que está 2013. Depois eles vão criticar até a própria Câmara, que já não está olhando. É só isso, presidente. Obrigada. Palavra ao vereador Pedro César. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia, imprensa, população de Arcos. Ontem aconteceu na PUC uma manifestação dos alunos contra a possibilidade do fechamento do campus PUC Arcos. E eu gostaria mais uma vez de voltar a bater nessa tecla, uma vez que eu estava presente naquela data histórica, porque tão histórica a implantação da PUC, como para mim a emancipação política e administrativa de Arcos. É uma coisa histórica mesmo, e me sinto no dever e na obrigação de sair em defesa da manutenção da PUC Arcos. Até em respeito à memória de pessoas que lutou tanto para implantar a PUC aqui em Arcos, como na altura o padre Geraldo Magela, que era o reitor da PUC Minas, a dona Hilda, a nossa prefeita municipal, o doutor José Maurício de Andrade, o chefe de governo, que empenhou tanto para que pudesse presentear não só Arcos, mas toda a região com a PUC Minas aqui em Arcos. Portanto, é um momento crucial que nós estamos atravessando, porque seria uma perda irreparável. Mas voltamos mais uma vez a insistir que o Conselho de Administração tem um consenso, o respeito com a classe estudantil, com a população de Arcos, com os investimentos que ali fizemos e com toda a região, porque há de se dizer que a PUC é a maior instituição privada em educação do Brasil. Portanto, faz uma diferença enorme para Arcos e região. Portanto, nós temos que nos desdobrar, legislativo, executivo e toda a população, para que todo aquele investimento não tenha sido em vão, porque seria um desastre enorme se a PUC viesse realmente a fechar. Portanto, nós haveremos de contar com consenso, até porque a PUC é um braço da Igreja Católica, e eu acredito que a responsabilidade social, por se tratar da Igreja Católica, eles haverão de repensar essa situação e de dar continuidade e, acima de tudo, reestruturar a PUC Arcos com cursos mais voltados para a vocação do nosso município e da nossa região. Portanto, nós contamos, em nome de toda a população, como eu disse, eu me sinto no dever e na obrigação por ter participado daquele momento histórico da implantação da PUC, de estar aqui mais uma vez pedindo o consenso do Conselho de Administração da PUC. Outro assunto que eu gostaria, senhor presidente, aproveitando aqui a presença da nossa secretária de governo, a Magda Pontes, de parabenizá-la, pois tornou-se vó pela segunda vez essa semana com uma linda garota de nome Manuela, e na pessoa da Magda, eu peço licença à vereadora Maria Marlene, a
nossa colaboradora do Portal Arcos, para dar um abraço à Magda, e neste abraço eu quero estender a todas as mulheres de Arcos e do Brasil, que representam uma parcela significativa na nossa economia, pois hoje a mulher ocupa um espaço invejável dentro do setor produtivo e, com tantos afazeres, a mulher ainda sobra muito tempo para dedicar à sua família. Portanto, ao abraçar a Magda, eu quero estar abraçando todas as mulheres de Arcos e desejando cada vez mais sucesso a elas nas suas carreiras, seja na vida profissional ou seja no lar, mas que sempre a mulher faz a diferença. Parabéns a todas as mulheres de Arcos. Com a palavra, o vereador. Com a palavra, o vereador Claudinho. Senhor presidente, senhores vereadores, plateia presente, ontem também estive presente lá, na PUC, ontem à noite, onde os alunos fizeram mais ou menos uma reunião interna e depois desceram até a praça, reivindicando realmente para o possível fechamento, que realmente seria possível fechamento da PUC, seria um prejuízo muito grande para a nossa cidade. Eu tenho a honra de dizer que na época da abertura da PUC Arcos, PUC Minas Arcos, eu era então presidente da Câmara, a Marlene, vereadora também, era minha colega na época, e ela testemunha viva disso, que em curto espaço de tempo, apesar da turma da situação, porque na época eu e a Marlene nós éramos da oposição, e soltou-se na imprensa que nós éramos contra, seríamos contra. Só que provamos o contrário. Eu, como presidente, principalmente eu, que era o presidente e era a oposição à prefeita, houve muito comentário com relação a colocar, engavetar a mãe do projeto. Mas muito pelo contrário, nós aprovamos o projeto. Teríamos que aprovar esse projeto em regime de urgência, urgentíssimo. E aprovamos em tempo recorde esse projeto, com apoio de todos os vereadores, com apoio meu, presidente, que não media esforço para que fosse colocado esse projeto em votação com a máxima urgência. E o Vilmar também, que era o vereador na época, Paulão, parece que era só o José. Nós aprovamos em regime de urgência e esse projeto foi aprovado e a PUC permanece, foi inaugurada. Na época, eu tenho a honra de dizer que na época eu era o presidente da Câmara, inclusive tem uma placa lá com o nome da prefeita municipal e o meu nome, Geraldo Cláudio, como presidente da época. Isso eu falo isso como disse, com uma honra muito grande, realmente foi um grande feito para a nossa cidade. E não podemos dispensar ou não deixar que a PUC venha fechar. O investimento que foi feito ali foi um investimento muito grande, e eles devem ter mais respeito para a nossa cidade. Eles querendo, o que eu disse na reunião lá em Belo Horizonte, querendo investir mais em arte, em cursos, com certeza a PUC vai crescer muito, mas tem que ter a boa vontade da PUC realmente querer investir em artes. Um exemplo muito claro que eu disse, a Unifor cresceu, está só crescendo, a Unipar de Boston Park está só crescendo, eu falei número de alunos e número de cursos, em vários cursos, pois que a PUC parou no tempo, ela estagnou, não sei por qual motivo. Tinha aula de manhã, tinha aula à noite, hoje não tem mais aula de manhã, só à noite. É falta de querer investir em cursos realmente que tenha mais demanda.
Isso é a minha opinião. A PUC não pode deixar Arcos na mão. Eu entendo que seria uma traição muito grande para uma população de Arcos ela deixar Arcos na mão. Tenho certeza absoluta, querendo investir em Arcos da maneira correta, ela não vai ter prejuízo. Não vai ter prejuízo de espécie alguma. Era o que eu tinha a dizer a respeito da PUC. E, senhor presidente, esse projeto de grande importância, esse projeto hoje, ainda vai ter que aprovar depois que a Dilma aprovar, uma série de artigos, sabe? A Dilma sancionar uma série de artigos. Mas isso é para depois. Porque foi aprovado pela Câmara, foi aprovado pelo Senado, a questão desses artigos que nós não vamos votar hoje. Eu queria pedir, aproveitando a presença do nosso colega, advogado, Dr. Kilder, quem sabe, devido à urgência de aprovação desse projeto, que já tem que estar, vai fazer aniversário dessa casa, esse projeto, devido à urgência realmente de aprovação, e precisa realmente ser aprovado, por que não, já que tem essa dúvida com relação a Marquises, que foi aprovado na emenda, aprovando o grande conhecimento do nobre advogado Dr. Quito, que se faz presente nessa casa, por que não, senhor presidente, por que não, se caso você concordar, senhor presidente, por que não, se for suspensa a reunião por 3 minutos, para ver o parecer do brilhante advogado Dr. Quito, que se faz presente nessa casa, ver o parecer dele, se for o caso, e ainda colocar em votação, em segunda votação, lógico, vai depender do parecer dele ainda hoje, porque esse projeto é de grande importância e que deveria ser aprovado hoje, em segunda, para que pudéssemos levar para o prefeito sancionar, porque já não se pode mais esperar, já virou novela mexicana esse projeto. Eu acho que deveria sim, já que está se faz aqui presente, se assim o presidente concordar, que é o administrador dessa casa, o que decide, o senhor pode decidir, você tenha o poder de decisão, o senhor como presidente tem o poder de decisão, e é isso que eu peço ao senhor. Muito obrigado. A palavra continua para os senhores vereadores. Vereadora Marlene. Bom, primeiramente gostaria de cumprimentar, todas as minhas companheiras. O nosso dia será agora dia 8, na pessoa da Magda, comentada, a nobre vovó, que está sempre presente aqui nessa casa, nos prestigiando, e dizer da nossa alegria, primeiro por ser mulher, por ter o dom de gerar vidas, isso é muito nobre. E a gente se sente muito lisonjeada por isso. E, segundo, por ter coragem de ser mãe, de ser profissional e lutar no dia a dia, enfrentando as intempéries, administrando o lar, casamento, administrando, enfim, nossa vida profissional. Mas nós fazemos isso, graças a Deus, com muita fé, com muita sabedoria, e que Deus nos dê força para nós continuarmos ainda tendo o ideal ainda diferenciado, que é o ideal quando a mulher se lança ao projeto da política. É muita ousadia, é uma conquista muito grande, embora ainda há muitas discriminações. Então, esses enfrentamentos são para poucas. As Dilmas da vida são poucas. E justamente por causa, às vezes, da discriminação. Ainda há muita discriminação. Mas que nós,
Algumas são muito ousadas, corajosas, enfrentam o dia a dia. E eu me sinto lisonjeada de ter nascido com o ideal cristão. A política foi o ideal cristão que me levou para a política. E antes desse ideal cristão, eu já era muito forte na minha família, nos meus ideais, e sempre persisti naquilo que eu acreditei. Então, a todas as mulheres, minhas companheiras de trabalho, as mães, né? Nós mães, nós mulheres, nós esposas, profissionais, políticas, que Deus nos abençoe a cada dia e nos dê muita força, né, para nós continuarmos sempre nesse caminho de perseverança, de muita fé. Que a gente também não perca jamais a ternura de estar sabendo gerir conflitos com ternura, com tranquilidade. Eu cumprimento a nossa profissional que está aqui presente, né? Também, Jéssica, né? E gostaria, em segundo lugar, de falar alguma coisa com meus companheiros, porque eu presenciei um amigo. Eu presenciei uma pessoa chorando, que não acreditava, que não podia acreditar. Aí, e nas primeiras reuniões, há 2 anos, nós trabalhando, chamando o pessoal aqui para discutir a questão da PUC, o ano passado novamente. E pelo que ela me falou, tinha uma sensação que a Câmara não estava fazendo nada. A Câmara não estava fazendo nada. Não, você está enganada. Nós estamos, sim, os companheiros têm muito tempo, nós chamamos o ano atrasado, aliás, nós chamamos o reitor aqui, o ano passado, desde 2010. Então, para minha surpresa, eu disse, mas não estou vendo ninguém movimentar, não estou vendo ninguém mexer. Agora, houve um movimento muito forte, né? E como o companheiro Claudio disse, nós também presenciamos, né? O Vilmar, o Paulão, presenciamos esse momento histórico. E na hora de decidir a PUC, foram-se todas as vaidades, todos se uniram em torno do ideal da saudosa Dona Helena Borges de Andrade. Não houve nenhuma fragmentação. Não houve realmente uma luta. Eu lembro, na época teve uma época, nós fizemos 16 reuniões extraordinárias. Eu quero deixar aqui mais uma vez a essa pessoa que me falou ontem. Realmente, minha companheira, não está tendo um movimento que houve, que muitos, né, fizeram há pouco tempo contra a Câmara, contra os vereadores. Que pena que esse pessoal não está na rua também. É uma causa nobre.